Olá, boa tarde, amados irmãos nascidos de novo pelo lindo e puro Evangelho da Água e do Espírito, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu para crermos corretamente, conforme ele ensinou aos apóstolos, e assim termos os nossos corações limpos dos pecados e podermos ser nascidos de novo para entrar no reino de Deus. Conforme ele mesmo disse quando Nicodemos foi encontrar-se com ele, fato este registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5. Amém, amados? Queridos, eu sou o pastor José Galvão, eu tenho um evangelho para pregar e você também, meu irmão, minha irmã, que são os justos nascidos de novo. Amados, hoje deparei-me com a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que quero compartilhar com vocês. E lembrando que também o texto que leremos aqui consta igualmente no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículos 1 ao 20, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 4 ao 15. E aqui no Evangelho de Mateus, escolhido então para a nossa meditação, eu estou em Mateus no capítulo 13 e vou ler do versículo 1 até o versículo 9, ok? Quero lembrar que não estou no estúdio, onde teríamos um áudio visual infinitamente melhor, desde o som até a iluminação. Estamos de casa devido à pandemia, não estamos podendo sair às ruas e na cidade onde vivo a fiscalização tem sido muito rigorosa quanto a isso. Fato que eu considero, apesar das intempéries, eu particularmente considero bom. Nós devemos nos cuidar porque, apesar de vivermos em espírito, ainda estamos nesses nossos corpos carnais e precisamos desses corpos carnais com saúde para podermos estar anunciando o Evangelho da água e do Espírito nestes dias finais. E o Senhor Jesus Cristo conta conosco para isso. Portanto, sejamos perseverantes em nossa fé, em nossa vida espiritual, mas não deixemos de atentar para os cuidados preventivos e sanitários para não sermos infectados com a Covid-19. Ok, irmãos? Como os irmãos também podem verificar, nem mesmo ir a um salão de corte de cabelos estamos podendo ir. Mas vamos adiante, Jesus é conosco. Por favor, compare na sua Bíblia, quando você estiver lendo, nós vamos falar aqui sobre um tema bastante importante. E eu leio no Evangelho de Mateus, repetindo para você, no capítulo 13, do versículo 1 até o 9, ok? E foi quando Jesus falou sobre a parábola do semeador. Lembra-te aí que nós somos semeadores da verdadeira semente que o Senhor deixou para que a salvação se aprofunde nos corações dos homens e mulheres da terra e germine em frutos para a vida eterna. Diz assim o texto, amado: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, amados? Eu estava lendo em minha própria Bíblia o texto que lhes falei. Queridos, nós que vivemos no interior, distante das capitais, estamos familiarizados com a atividade agrícola, porque existem muitas plantações, existe muita produção agrícola ao nosso redor. E conhecemos também muitos agricultores. E outro dia desses eu conversava com um deles e foi uma conversa boa, e ele dizia para mim assim que ele quase não perdia as tão caras sementes que ele tinha para produzir. E ele semeava a terra, ele preparava as sementes, ele ia lá e fazia aquelas covazinhas certinhas. Ele diz que colocava na profundidade correta, ele diz que preparava também a terra e misturava com o adubo. Enfim, ele regava esta terra e ele fazia com que as suas sementes produzissem ao máximo. E enquanto este amigo agricultor contava-me sobre os seus cuidados para que suas sementes germinassem e dessem bastante frutos, para que a sua produção, para que a sua lavoura fosse compensatória, naquele momento eu estava imaginando exatamente Mateus capítulo 13, quando o Senhor Jesus está junto ao mar, falando para aquelas pessoas. Entre aquelas pessoas estavam os interessados em Jesus, entre aquelas pessoas também estavam aqueles interessados em aprender de Jesus, os que já eram de Jesus, os discípulos de Jesus, em aprender de Jesus. E Jesus aqui deu exatamente um grande ensino sobre semear, sobre evangelizar, sobre ganhar almas. Foi isso que Jesus fez. Apesar, entre aspas, que teólogos da prosperidade se utilizam deste texto para se basear exatamente no versículo 8, quando diz que caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30, usam disso para estimular a igreja a dar-lhes dinheiro, no sentido que estão semeando dinheiro para depois colherem multiplicadas vezes. Mas o objetivo de Jesus aqui era outro. Jesus falava de almas, e eu quero falar de almas também com você. Jesus falava de um método de evangelização, é o que eu consigo enxergar neste texto, é um método de evangelização. Jesus está instruindo aos seus discípulos como evangelizar, como preparar o solo para receber essas sementes. O solo aqui é o coração dos homens. Amém, amados? E Jesus está dizendo, então, que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Queridos, quantas vezes estamos nós semeando e uma boa parte das palavras cai exatamente, as palavras que são a semente, caem exatamente ao pé do caminho, e vêm as aves e comem-na. E aquela alma que ouvia não foi salva. E outra parte das nossas palavras são as sementes que caem em pedregais, onde não havia terra bastante, talvez, e logo nasciam, porque não havia terra funda. A cova para receber a semente, aquele buraquinho que precisa receber a semente, não foi também preparado, e vem o sol e queima e seca, porque não tem raiz. Às vezes nós estamos aí evangelizando, mas em solos despreparados. E depois diz que aquelas que caem entre espinhos e são sufocadas, e desta forma, desta maneira, nós estamos aqui aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados?
E ele diz aqui: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queridos, presta atenção aqui comigo, por favor. Nós recebemos livros cristãos que vêm lá da Coreia do Sul, amém? Esses livros são totalmente grátis para nós que recebemos aqui no Brasil e para nós que damos esses livros às pessoas. Porém, custam o suor do rosto, o trabalho árduo de muitos irmãos lá na Coreia do Sul, e nós precisamos ter isso em entendimento. É um pouco diferente daqueles milheiros de panfletos que nós geralmente distribuímos nas ruas, dando a qualquer pessoa que passe. Muitas delas amassam aqueles panfletinhos e jogam fora, nem sequer põem nas lixeiras, jogam pelas calçadas, e ainda vem depois o fiscal da prefeitura nos trazer problemas, nos cobrar multas porque jogaram papel na rua. Esses livros, queridos, são verdadeiras sementes. Se nós o distribuirmos deixando que caiam à beira do caminho, as aves irão comê-los. Se nós deixarmos que esses livros caiam em pedregais, não há terra profunda, não é verdade? E se caírem entre espinhos, é mensagem sufocada. Mas qual é o exemplo que nós podemos pegar a partir da conversa minha com este amigo agricultor? Então, qual o agricultor prepara o solo para receber as sementes, nós também podemos preparar o coração dos homens e das mulheres deste mundo para receberem as sementes. Exatamente, o Evangelho da Água e do Espírito, contado tão bem, mensageado tão bem feitamente nos livros que nós recebemos para distribuição, que vem da The New Life Mission lá da Coreia do Sul. Não é verdade? Amados, nós precisamos ter diálogo com as pessoas que vão receber os livros. Nós precisamos ter a chance, a oportunidade de despertar neles a compreensão de que eles são pecadores destinados ao inferno, como nós também éramos. Nós precisamos despertar neles o entendimento da necessidade de terem os seus corações limpos dos pecados para que possam entrar no céu. Nós precisamos despertar neles o desejo de saberem a respeito da vida eterna com Jesus em seu reino. Isso é preparar o solo. Quando nós estamos despertando o interesse dos pecadores na palavra de salvação, nós estamos preparando o solo. Quando nós estamos preparando os corações, nós estamos afastando, limpando os espinhos. O Evangelho entra e limpa os pecados, mas nós precisamos limpar os espinhos. O Evangelho entra e se aprofunda em terra fértil, mas nós precisamos tirar os pedregais, me perdoe aí, não trava a língua. O Evangelho penetra no coração dos homens e vai até a divisão da alma e do Espírito. O Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo cuida disso, e cabe a nós colocar estas sementes em solo preparado, tão qual o agricultor que eu mencionei, ele coloca as sementes e tira o melhor proveito delas em solo preparado. Ele é um agricultor, ele é um semeador da sua lavoura, e nós somos os, eu poderia dizer entre aspas, os agricultores, os semeadores da semente espiritual do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estou aqui para lhes trazer, veja a minha idade, bem poderia dizer para lhes trazer um conselho a todos vocês que são mais jovens. Mas eu quero, da parte de Deus, apresentar uma sugestão. E a sugestão que eu apresento é a mesma que o Senhor Jesus Cristo
apresentou aqui, ó, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando contou a parábola do semeador. Jesus Cristo olhava para o coração dos homens. Jesus Cristo estava aqui dizendo aos seus semeadores, aos seus agricultores da época, de que o coração dos homens é como o solo, que também pode ser preparado para receber a semente do Evangelho. Entenderam? Amados, eu creio que sim. Esta palavra que lhes dou não é minha, creio que veio e enxertou-se em meu coração, vinda do Espírito Santo, para compartilhar com vocês, que são os agricultores, semeadores espirituais das sementes preciosas do Evangelho da Água e do Espírito, que limpa o coração dos homens, os torna novamente como nenéns, espiritualmente falado, totalmente sem pecados diante de Deus, para que assim salvos possam adentrar ao reino de Deus e viver eternamente. Amados, eu quero aproveitar também, já que estamos falando, eu creio que você já entendeu este recado de Deus que lhes apresentei, de que nós temos que preparar os solos, e os solos são os corações dos homens. E como é que nós preparamos os solos? Veja, este meu amigo agricultor, ele tem as ferramentas, ele tem arado, ele tem enxada, ele tem pá, ele tem todas aquelas ferramentas, ele tem adubo, e ele sabe como usar cada uma dessas ferramentas. E nós, qual a ferramenta principal que nós temos para preparar os corações dos homens para receber a mensagem? Nós temos, olha, a palavra de Deus. Mas adianta apenas ter a palavra de Deus? Nós temos que também conhecer a palavra de Deus. Jesus disse: examinais as Escrituras. Não é verdade isto? Sim, é verdade. Portanto, sejamos bons examinadores das Escrituras para podermos ser bons agricultores, semeadores das sementes espirituais, o Evangelho da Água e do Espírito. Essas são as nossas ferramentas. Somente vai apresentar o Evangelho da Água e do Espírito com perfeição aquele que é nascido de novo e que também tem o conhecimento nas Escrituras sobre o Evangelho da Água e do Espírito. A nossa ferramenta vem de examinar as Escrituras. Quem conhece as Escrituras saberá transmiti-las para o ouvido daqueles que está ali prestando atenção. E quando nós pregamos e ensinamos o maravilhoso e lindo e puro Evangelho da Água e do Espírito, e se nós fizermos isso direitinho, o Espírito Santo aprofunda esta mensagem. Depois as aves não comerão, os pedregais não sufocarão, os espinhos não atrapalharão, e esta alma que recebeu o Evangelho será nascida de novo. Aí sim vai render frutos, como diz aqui, ó, caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém, amados? Esta é a maravilha. Sejamos, sim, os agricultores de Deus, semeadores das sementes espirituais que Jesus nos deu para anunciarmos o Evangelho da Água e do Espírito. Amém? Eu penso que você também disse daí. Amém. Amados, aproveitando, embora já estendi um pouco o tempo deste vídeo, eu quero apresentar mais dois livros só para vocês, de autoria do reverendo Paul Sejong, que são impressos na Coreia do Sul e hoje já estão traduzidos em 96 idiomas, viu? 96 idiomas. Eu quero lhe falar deste livro aqui, olha, são sermões em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Tem como título: O que o Deus triuno fez por nós. Amados, sabermos o que Deus fez por nós nos gabarita a podermos falar às pessoas o que o Deus triuno
também fez por elas. Compreende isso? Ó, entra lá no site, eu vou deixar o site na descrição, peça este livro e leia. Você que já é um salvo nascido de novo, leia este livro aqui. O que o Deus triuno fez por nós, de reverendo Paul C. John. Amém, amados? E o próximo livro que eu quero mostrar para vocês é que às vezes nós temos algumas sensações, algumas dificuldades, e porque nós não entendemos perfeitamente a vontade de Deus em nossa vida, e ficamos tentando fazer da nossa maneira, tentamos ficar fazendo do nosso jeito, quando que na verdade, se nós nos adaptarmos e entendermos em querer e deixar que Deus faça a vontade dele em nossas próprias vidas, estaremos bem melhor, tudo dá certo, nada dá errado. Aí eu quero sugerir para você este livro aqui, também do reverendo Paul C. John, que é Procure Entender a Vontade de Deus para a Sua Vida. Maravilhoso livro. E como em nosso site, quem pede livros impressos pode pedir de 2 em 2 livros, e lá da Coreia do Sul são enviados também de 2 em 2, então está aqui a sugestão do segundo livro que estou apresentando hoje. Procure entender a vontade de Deus para a sua vida. Você, quando compreender a vontade de Deus para a sua vida, terá muito mais conforto espiritual ante as intempéries deste mundo. Ok, queridos? Eu deixo os links aí embaixo na descrição para que vocês possam acessar e pedir os livros. Este também já está traduzido em 96 idiomas. E a The New Life Mission não para por aí. Continuaremos avante anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo até quando nos for possível. E quando isto nos será possível, e quando isto não nos será mais possível, no dia em que o Senhor Jesus Cristo retornar para resgatar a sua igreja, não precisaremos mais pregar. Quem estiver salvo estará realmente salvo. Quem não estiver, a situação é bem complicada. Um grande abraço deste servo de Deus, deste irmão, deste pastor que lhes ama de tanto amor, com aquele amor que Jesus Cristo nos deu. Ele primeiro nos amou e nos deu um amor para nós também amarmos a Ele e nos amarmos uns aos outros em plena comunhão. Jesus Cristo lhes abençoe. Graça e paz. Compartilha este vídeo para mais e mais irmãos de língua portuguesa, não só no Brasil, mas em outros países também de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Portugal, Açores, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Formosa, Goa, que é um território dentro da Índia de língua portuguesa, como a nossa aqui no Brasil. Entre nesses grupos, nas redes sociais, digita lá o nome dos países no Facebook e os grupos vão aparecendo. Posta para eles também. Este evangelho não é só nosso, é deles também. Graça e paz no amor de Jesus Cristo, que o Senhor lhes mantenha cada vez mais plenos em todas as bênçãos espirituais que encontramos exclusivamente no lindo e puro Evangelho da Água e do Espírito.